Por que nós adoecemos? Esse é o tema do dia, tá? Por que adoecemos? Porque o paciente chega no seu consultório, geralmente ele chega doente. Dificilmente você vai encontrar um paciente chegando lá e falar assim, eu vim aqui para fazer prevenção. Isso não existe no conceito brasileiro. Nem na parte do paciente, nem na parte médica. Isso não existe. O médico também, nós médicos somos especializados em trabalhar com doença. Nós entendemos muito pouco de saúde. E muito de doença. E geralmente os nossos doentes, uma vez doentes, sempre doente. Tanto é que você até proibir de usar pelo CRM falar que cura. Você não pode falar que cura, porque realmente não cura. Você usa remédio, remédio não cura, remédio remedia. Então por isso que você é o médico que remedia. Quem trabalha com remédio, remedia. Não pode fazer outra coisa. Tá bom? Bom, deixa de conversa. Tudo começa pela célula. Nós temos aproximadamente 100 trilhões de células no corpo. Dessas 100 trilhões, 10 trilhões são humanas e 90 trilhões são bactérias. Nós somos, o nosso genoma completo é 10% humano e 90% bactéria, que é a nossa microbiota intestinal. Nós temos 10 vezes mais células no nosso trato digestório, antigamente chamado de trato digestivo, do que no nosso corpo. Então são 100 trilhões, mas são só 10 trilhões de células humanas. 90 trilhões são células da microbiota intestinal, que a Organização Mundial de Saúde, há uns 3 anos atrás, considerou órgão. O ser humano tem mais um órgão, virtual, mas tem, que se chama microbiota intestinal. Então nós temos a célula. A célula, você pode ver ela de 3 formas. Do mesmo modo que você vê um computador. Eu tenho esse computador funcionando aqui, ó. Ele tem uma estrutura, chama-se hardware. Se ele não tiver a parte estrutural, ele não funciona. Mas ele também tem um software. No caso, no momento, ele está trabalhando no software PowerPoint. Eu pus na ponta de apresentação. Ele tem inúmeros softwares, inúmeros programas que eu posso usar. Estou usando no momento o PowerPoint. E se eu tirar da eletricidade e desligar e tirar a bateria, você já te convir que ele não funciona. A célula é a mesma coisa, ela tem um hardware, ela tem um software, que é uma programação extremamente complexa, e ela precisa de energia, ela precisa de eletricidade para ela funcionar. Se você tirar a eletricidade dela, ou se você baixar a voltagem, essa célula não funciona. Se eu sou capaz de consertar uma célula, eu sou capaz de consertar o corpo todo. Porque todas fazem o mesmo mecanismo. Se eu sou capaz de mexer numa, eu sou capaz de mexer em todas. Então, no momento que eu aprendo a mexer numa, eu aprendi a mexer no corpo inteiro. Por isso que não faz muita diferença o nome da doença. Se eu vou na base, que é a célula, e aprendo a trabalhar com a célula, eu vou repetir isso 10 trilhões de vezes, o mesmo mecanismo. Tá? Então, é o hardware, o software e o sistema elétrico. Igual um computador, nós fazendo uma analogia aqui. Se eu tirar a eletricidade, o power do computador, o meu computador não vale nada, ele morre. Quando acaba a energia da célula, ela morre. E quando ela morre, não tem voltagem. E os fungos que estão lá vão tomar conta. Todos nós temos fungo esperando a gente morrer. Quando você coloca o corpo lá no cemitério, que você morreu, que não tem mais eletricidade, os fungos agora despertam para te comer. Por enquanto eles estão aqui quietinhos, esperando acabar a voltagem. Claro que mesmo você vivo, se a sua voltagem diminui muito, os fungos acordam. Você começa a ter candidíase sistêmica, etc, etc, etc. Muito bem. Deixa eu mostrar para você hoje quais são as principais causas de morte nos Estados Unidos. A doença cardíaca mata hoje 710 mil pessoas por ano. O câncer está matando 553 mil. A partir do ano 2005 para cá, ou seja, há 9 anos, se você considerar pessoas
Até 85 anos, o câncer mata mais do que a doença cardíaca. Se você considerar tudo, a doença cardíaca mata mais do que o câncer. Se você estudar só até 85 anos nos Estados Unidos, inverteu. O câncer passou a matar mais. E tudo indica que isso aqui vai inverter para qualquer idade. O câncer está cada vez mais aumentando. Então, vai chegar um momento que isso aqui no mundo inteiro vai virar. Vai ser primeiro câncer e depois doença cardíaca. Terceiro somos nós, médicos. 225.400 pessoas morrem por causa de cuidados médicos. Tanto é que em 1930, houve uma guerra de médicos em Nova York. Os coveiros tiraram férias. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Porque parou cirurgia, parou tudo. Então, se você fizer uma greve de médico, a mortalidade a curto prazo vai diminuir. Não sei a longo, mas a curto vai diminuir. Tá? Acidente vascular cerebral mata 167 mil. Doença pulmonar mata 122 mil. E acidentes, aqui são as 6 principais causas, matam 67.900 por ano. Tá? Esse trabalho foi publicado em 2002, ou seja, esses dados que eu acabei de apresentar para vocês é de 2001. Tem que fazer uma atualização nele. Por isso que, a partir de 2005, essa figura aqui está mudando com relação a pacientes até 85 anos de idade. Mas deixa eu focar com você nesse aspecto aqui primeiro. São os cuidados médicos. 225.400 pessoas morrem nos Estados Unidos por causa de cuidados médicos. Aqui está o número, está vendo? Agora vamos ver quanto. Erros na medicação, 7.400 mortes. Cirurgia desnecessária, 12 mil mortes. Erros que poderiam ser prevenidos no hospital, 20 mil. Infecções hospitalares, 80 mil. Quando você estiver andando numa rua, tiver um hospital, atravessa para o outro lado da calçada. Essa é a minha recomendação, tá? Eu não estou brincando. Aqui, 80 mil mortes por infecção. Reações adversas, 106 mil. Vocês aprenderam com o Dr. Mário que reação colateral é uma coisa e reação adversa é outra. Qual a diferença entre reação colateral, efeito colateral e efeito adverso? Efeito colateral é quando você sabe o que esperar. Você vai dar um remédio para uma doença, mas vai acontecer isso aqui. Você já sabe. Efeito adverso é aquele inesperado. Você não sabe. Quando você descobre, já é tarde demais. Eu uso de alendronato para osteoporose. Só depois de 5 anos que começam a ver as consequências. Então, o remédio teve que ter 5 anos no mercado para começar a ter os efeitos adversos não esperados. Adverso significa não esperado. Colateral significa esperado. Eu prometi a vocês que eu não vou dar só informação. Eu vou ensinar você a pensar sistemicamente. Quando você vê aquilo rodando, que é a doença que chegou no seu consultório, ela vem rodando, você fica assim, mas como é que chegou isso a isso? Como é que chegou nesse ponto? Quando eu quebro em pedacinhos e mostro para você como é que as bolas entraram, e cada uma tem o seu jeito, aí quando você olha aquelas bolas em movimento, você tem uma noção. É o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos pegar a doença e vamos quebrar ela em causas. Às vezes sozinho, às vezes uma bolinha, às vezes 2, às vezes 3. Doença crônica, que a medicina, nós somos muito bons em doença aguda. Se eu sofrer um acidente aqui, eu quero ir imediatamente para o hospital. Mas o nosso modelo de doença crônica está falido. Ele não funciona. Você já percebeu, você está no segundo módulo, você já percebeu que não... Por isso, aliás, você veio fazer o pós justamente porque você deve estar insatisfeito com os modelos crônicos que nós temos na medicina. Aliás, não é só você não, os pacientes deixaram de ser pacientes, ficaram impacientes e se tornaram clientes exigentes. Porque eles vão para a internet e pegam conhecimento. Não tem jeito de a gente enganar eles mais. E você viu que não tinha outra saída. Então você tem que vir aqui. Então, eu mostrei para você que a célula tem o hardware, a célula tem o software e a célula tem um sistema elétrico. É igual ao computador. Se eu desligar e tirar a bateria acabar. Se eu não estiver ligado na fonte, vai morrer tudo ali, vai acabar. Então, toda doença crônica é baixa em voltagem.
O pH tecidual é 7,35. Talvez é a primeira vez que alguém apresente para você o conceito de que pH e voltagem é a mesma coisa. E é a mesma coisa. Em solução, um pH de 7,35 é menos 20 milivolts. E um pH de 7,45 é menos 25 milivolts. O seu sangue, se você estiver saudável, e você, nesse momento você está saudável, você está entre 7,35 e 7,45, todo mundo aqui deve estar assim, senão não estaria aqui hoje, teria ficado em casa doente. O seu sangue varia entre menos 20 e menos 25 milivolts. E a sua célula varia entre menos 20 e menos 25 milivolts. Se eu não tiver essa voltagem, não interessa o nutriente que eu der. A célula está doente. Se a célula está doente, o corpo está doente. Porque a célula é nada mais do que uma reprodução de 10 trilhões de vezes multiplicado dá o corpo. Se a célula é doente, corpo doente. Consertou a célula, consertou o corpo. É só pensar assim. Então você imagina que você quer mudar para essa casa. Essa casa está velha. Você fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer, como mudar para essa casa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pintura. Eu vou pintar. Se eu pinto essa casa, ela melhora. Eu falo, mas e a água? E o esgoto? E a eletricidade? Só pintar, você acha que resolve? Não, não resolve. Se eu só pintar essa casa, ela pode ficar bonita para quem passa dirigindo. Mas ela não é funcional. Ela não resolve o meu problema. Talvez resolva o problema de quem passa, não vai falar que é uma casa abandonada. É a única coisa que pode acontecer. Esse paciente não está abandonado, então alguém está dando remédio para ele. É mais ou menos assim. Agora, para ela ter funcionalidade para eu morar nela, eu preciso de ver a água que chega, eu preciso de ver o esgoto, que é o sistema linfático, e eu preciso de ter eletricidade, que é a voltagem. Se eu desligar a voltagem, a pessoa ficou cadáver. Cadáver é uma estrutura sem eletricidade. Acabou a eletricidade. Morreu, desligou da tomada, tirou a pilha, acabou. Desligou, acabou. Lembre-se, na hora que desligar a voltagem, os fungos começam. Na hora que baixar a voltagem, os fungos começam a acordar. Eles não acordam todos de uma mesma vez. Os fungos são estruturas seres extremamente inteligentes. Você não tem ideia o quanto que o fungo pode te ajudar na medicina e pode te atrapalhar. Ele pode ser tanto extremamente benéfico, você não tem ideia o que você pode fazer com eles. Você vai aprender aqui. Quando pode ser extremamente maléfico. Eles podem te curar ou eles podem te matar. E tudo vai depender, basicamente, da voltagem. Ah, bom. Outra coisa que eu tenho que fazer é cuidar de que, nesse processo todo, as células não morram por consequência de estresse oxidativo. Porque se eu estiver cozinhando, se eu for na cozinha, no fogão a lenha, na fazenda, você vai esquentar a cozinha toda e vai sair faísca. De vez em quando vai sair uma faísca da madeira. Se você estiver cozinhando no fogão a lenha, numa fazenda, você já teve essa experiência. Pois é, a mitocôndria é o fogão a lenha. Está cozinhando, a energia está saindo ali. E está destruindo coisas, está saindo faísca. Chama radical livre. E os radicais livres começam a destruir onde batem. Agora, nós temos protetores. O grande protetor nosso, que é o guardião da célula, chama glutatião. Na realidade, o nome certo em português é glutatião. Mas não fica tão científico. A gente chama de glutationa. Na realidade, é glutatião. Mas eu nunca vi um médico falando glutatião. Todo mundo prefere chamar glutationa. Então, nós vamos chamar aqui, do jeito que todo mundo chama, glutationa. Glutationa é um tripeptídeo. É glicina, cisteína e ácido glutâmico que vem da glutamina. É um tripeptídeo. Extremamente importante. Porque o glutationa cuida do esgoto. Ele ajuda no processo de desintoxicação hepática. Então, o fígado é o órgão que trabalha mais. O rim só vai eliminar depois que passou pelo fígado. Porque o rim é fase 3 da desintoxicação. Quem faz a fase 1 e 2 é o fígado. Então, o glutatião está muito rico no fígado.
O glutatião, ele estimula o sistema imune. E a glutationa é o mestre dos antioxidantes. Quem é o principal antioxidante no corpo? Glutationa. É um tripeptídeo, que eu vou fazer tudo para aumentar. A glutationa, como eu disse, ela é um tripeptídeo. Ela tem glicina, ela tem cisteína e ela tem ácido glutâmico, que veio da glutamina. Mas o fator limitador da formação da glutationa é a cisteína. De modo que quando eu quero aumentar a glutationa numa pessoa, eu dou NAC. NAC. N-acetilcisteína. Que vocês conhecem com o nome de Fluimucil. Fluimucil é NAC. Porque, entre outras coisas, a cisteína, se tiver algum muco espesso, ela liquefase ele. Então, a criança que está com o pulmão cheio, toma N-acetilcisteína e daí começa a liberar. Liquefaz e ela vai poder pôr para fora aquele catarro. Mas isso aqui é um espetáculo, N-acetilcisteína. Qualquer doença que você tiver em dúvida, se você der N-acetilcisteína, eu te garanto que você está fazendo alguma coisa benéfica para esse paciente. Porque a glutationa, o fator limitante na formação da glutationa é a cisteína. E o jeito de você absorver a cisteína é pela N-acetilcisteína, NAC. Tá? Você pode manipular ou você pode comprar na farmácia da esquina.